Ensino bíblico, louvores, oração pela sua vida. Começa agora o seu programa Aprendendo a Palavra. Apresentação: Pastor Gilberto Costa e missionária Fátima Coimbra, do Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Muito boa tarde, queridos ouvintes. A paz e a graça de Jesus estejam aí com vocês. Muito bom estarmos juntos aqui para mais um programa abençoado aí, o seu programa Aprendendo a Palavra. Quem vos fala aqui é o pastor Gilberto Costa, do Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Muito bom estarmos juntos para nos aprofundarmos na Palavra de Deus, não é? Para termos intimidade com Jesus, para conhecermos toda a revelação que esse Deus tão precioso quer nos passar e principalmente para que essa revelação possa mudar a nossa vida de alguma forma, né? Esse é o nosso principal objetivo aqui, que você conheça esse Deus todo-poderoso, esse Deus amoroso, esse Deus que quer tanto tocar na sua vida, que quer tanto fazer parte da sua vida, esse paizinho que é tão delicado, é tão doce, tão educado, que jamais vai entrar na sua vida na marra, mas que quer entrar na sua vida com você convidando ele para entrar, e ele quer fazer uma transformação na sua vida, ele quer te dar uma segunda chance, sabe? Ele quer permitir que você nasça de novo. É isso que ele quer fazer na sua vida. Ele não quer melhorar a sua vida não, porque para melhorar você consegue sozinho, com algum esforço você consegue melhorar. Agora o que Jesus propõe é um novo nascimento, uma nova vida. É que as coisas antigas fiquem para trás, que o seu passado, o meu passado, fique jogado no mar do esquecimento. É isso que ele propõe para a gente. E para isso é necessário que a gente tome uma decisão muito importante, que é deixar o posto de governador das nossas vidas e passar esse posto. Nós temos que renunciar a esse posto de governo das nossas vidas e passar esse posto para Jesus Cristo, né? Só que aí você não vai fazer isso, né? Você não vai passar o posto de governador da sua vida para Jesus se você não tem intimidade com ele, né? Não conhece ele, não sabe o que ele, como ele é, o que ele é, o que ele faz, né? Então, nós estamos, para que você conheça bem sobre isso, nós estamos aqui já numa série de 4 programas consecutivos, né? Esse é o 5º programa, que nós estamos detalhando cada vez mais sobre a pessoa de Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo? Já aprendemos que ele, na criação de todas as coisas, se chamava Verbo, a Palavra de Deus. Aprendemos que ele também é Deus, assim como o Pai é Deus, ele é Deus, o Espírito Santo também é Deus. Aprendemos que ele se chamava Verbo de Deus, Palavra de Deus, mas que quando veio em carne, ele adotou o nome de Jesus. Já aprendemos o que é o nome Jesus, significa Yahweh ou Yahvé é salvação. Já aprendemos que Yahvé é o nome do Deus Pai. Já aprendemos o que quer dizer Yahvé em português, quer dizer eu sou, aquele nome que Moisés perguntou, né, na sarça ardente lá no povo, quando Deus apareceu para Moisés naquela planta que estava pegando fogo, né? Chamava uma sarça o nome dessa planta, e a planta não queimava. Então Moisés se aproximou, viu aquela maravilha, e ali Deus falou com ele, né? Disse: Moisés, você vai libertar o meu povo de Israel, que está na escravidão. E Moisés então perguntou: olha,
mas vão me perguntar quem foi que me enviou, o que eu vou dizer? E aí Deus disse, diga que eu sou te enviou, diga que Yahvé ou Yahweh te enviou. Então, maravilhoso, já aprendemos um monte de coisa, foram quatro programas repletos de coisas, né? Se você quiser rever esses 4 programas, rever quer dizer escutar de novo, né? Ouvir mais uma vez esses 4 programas, assim como todos os outros programas que nós já fizemos aqui na rádio, você pode entrar no nosso endereço na internet, lá no Facebook. Então você vai em www.facebook.com/ e aí você vai botar o nosso endereço, que é Ministério Evangélico de Ensino Bíblico, tudo juntinho, sem acento, né? Então, www.facebook.com/ Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Lá você vai encontrar os áudios dos nossos programas anteriores sobre vários temas, né, falando sobre fundamentos da nossa fé. E aí você vai poder escutar pela internet, no seu smartphone, no seu tablet, no seu computador. E aí Deus vai poder tocar o seu coração à medida que você for conhecendo mais sobre esse Deus, né? E hoje nós trazemos, então, continuando o nosso 5º programa consecutivo falando especificamente da pessoa de Jesus, não é? Muitas pessoas têm essa dúvida, sabe, queridos? Assim, pensam, mas pastor, se Jesus é Deus e Jesus e o Pai também é Deus, não é? Por que às vezes Jesus fala assim, o Pai, Jesus se dirige ao Pai dizendo, né, olha, o Pai que me enviou, eu falo aquilo que o Pai me manda falar, né? Então, muitas vezes Jesus dizendo, eu obedeço ao meu Pai. Então Jesus se colocando naquela posição de servo, né, do Pai. Então, é por essa leitura bíblica, muitas pessoas pensam que Jesus foi um anjo criado. Porque os anjos, como criaturas que são, eles devem obediência a Deus, né? E aí muita gente confunde, né? Alguns grupos religiosos confundem, pensando que Jesus é um anjo, porque Jesus fala assim, como um servo, né? Eu obedeço ao meu Pai, eu só falo aquilo que o Pai ordenou e tal. No próprio Pai Nosso que ele ensina, né, aos discípulos e às pessoas, ele diz, Pai Nosso que estás no céu, seja feita a tua vontade, né? Assim na terra como no céu. Então, muita gente confunde, mas a gente tem que olhar quando Jesus ele disse lá em Filipenses, e nós vimos isso nesses 4 primeiros programas anteriores, quando Jesus diz assim, quando Filipenses lá, o apóstolo Paulo diz que Jesus, o verbo, a palavra, ele se esvaziou da sua condição de Deus e se fez carne, tomando forma de homem. Então, veja que interessante, Jesus, ele já existia desde o início, desde o princípio de tudo. Está lá no comecinho do Evangelho de João, né? Esse trecho eu repito um bocado, mas é para você não esquecer. Diz assim, João capítulo 1, versículo 1. E no princípio era o verbo com V maiúsculo, é Jesus aí, a palavra de Deus. E no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Aí ele segue dizendo, estava no princípio com Deus, o verbo estava no princípio com Deus. E aí a gente já explicou em programas anteriores o que é esse princípio. E aí, logo em seguida ele diz, e por meio do verbo, da palavra de Deus, é que tudo foi criado. E sem o verbo, nada do que foi feito se fez. Então aí a gente entende claramente que o verbo de Deus estava presente com Deus desde a criação. Porque senão não poderia ser as coisas criadas por meio dele, né? Quer dizer, e aí quando a gente vai em Gênesis, a gente vê Deus falando, haja luz, usando o verbo, né, a palavra, para criar todas as coisas. Outra coisa interessante é a gente ver, como vimos também em programas anteriores, as várias vezes em que Jesus aceita a adoração, né?
o leproso vem adorar Jesus, o chefe da sinagoga vem adorar Jesus, a mulher cananeia vem adorar Jesus. E o próprio Jesus ensina, não é, na tentação que ele sofre de Satanás, ele diz, olha, Satanás diz, se você se ajoelhar diante de mim e me adorar, ó, Satanás dizendo isso para Jesus, olha que audácia. Se você fizer isso, Jesus, eu vou te dar a autoridade desses reinos do mundo, aí, a glória desses reinos, porque me foi dada e eu dou a quem quiser. E Jesus ensina, não, somente ao teu Deus adorarás, somente a ele darás culto. Então Jesus, ele ensina a gente a adorar, a venerar, a cultuar somente a Deus. No entanto, o próprio Jesus aceita culto do leproso, da mulher cananeia, do chefe da sinagoga. Então, se ele não fosse Deus, seria o momento ali dele não aceitar aquela adoração, né? Quando a pessoa vem adorando ele. Assim como fez o anjo em Apocalipse, né? Lembra que o apóstolo João, não é? Quando recebeu aquela revelação maravilhosa do que vai acontecer nos últimos tempos, ele então se ajoelha diante do anjo, né? Que entregou para ele aquela revelação, para adorá-lo. E aí o anjo diz, não faça isso. Eu sou conservo como você, eu sou servo igual a você, o anjo diz para João. Adore apenas a Deus. Então veja, né? Se Jesus fosse um anjo, ele não poderia receber a adoração, não é? O próprio apóstolo Pedro também, não é? Quando vai na casa do centurião romano, Cornélio, aí Cornélio também se ajoelha diante de Pedro para adorá-lo. Pedro também diz, não faça isso, que eu sou homem como você, adore a Deus. Então a gente vê, como nós já falamos aqui em vários programas, não vou repetir todos eles, é bacana você escutar, você vai ver como o nosso querido Jesus é Deus. E aí, como é que fica isso, né? Quando Jesus se coloca na posição de servo. Então, ali em Filipenses 2, como nós vimos também em programas anteriores, diz que Jesus se esvaziou da sua condição de Deus, veio à terra e tomou forma de homem e forma de servo. E foi servo até o final, obediente até a morte e morte de cruz, não é? Então veja que que estava acontecendo ali? O Pai, que é uma pessoa, ficou lá nos céus. O Verbo, a palavra de Deus, que é a segunda pessoa, que também é Deus, decidiu descer à terra, se fazer carne, tomar forma e se fazer servo para pagar o preço do nosso pecado no nosso lugar. Por isso que quando o Verbo se faz carne, como diz lá no versículo 14 do capítulo 1 do Evangelho de João, diz assim, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Olha que beleza, né? Isaías também diz, o menino vai ser o Emanuel, seu nome será Emanuel, quer dizer, Deus conosco. Então, a partir desse momento que ele se faz carne, ele assume o nome de Jesus. E ao se fazer carne, Jesus, homem, ele passa a ser servo do Pai. Veja que bonito. Então, quem é o servo do Pai? É o Jesus, homem. Quem é Deus igual ao Pai? É o Jesus, Deus. Então, Jesus, ele é uma pessoa única. Por isso que a Bíblia chama ele de unigênito do Pai. Quer dizer, unigênito significa único do tipo. Não tem nada que seja igual, ninguém que seja igual. Porque ele é uma pessoa divina, o Verbo de Deus, a palavra de Deus. Mas como ele se fez carne e habitou entre nós, e morreu e ressuscitou e subiu aos céus, então ele também assumiu uma forma 100% humana. Então, ele é das três pessoas divinas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ele é a única pessoa que é 100% Deus e 100% homem. Veja que coisa bonita. Por isso que ele é chamado na Bíblia várias vezes de Filho de Deus, Filho do homem. Não sei se você sabe, mas na época de Israel, lá na época de Jesus, chamar alguém de filho, não é como hoje não, que a gente fala, a pessoa até ali enchendo a cara de bebida, já bêbado, fala,
é bom isso aqui, afinal eu também sou filho de Deus, né? Fala assim. Mas na verdade, essa palavra filho de Deus na época de Jesus era muito séria, viu? Há 2000 anos atrás, quando Jesus estava em carne aqui entre nós, você dizer que era filho de Deus entre os judeus era o mesmo que dizer que você era igual a Deus. Então, foi por isso, porque Jesus disse que era filho de Deus, que era igual a Deus, que os judeus, então, os sacerdotes, né, os religiosos da época, as autoridades religiosas, decidiram, então, matar Jesus, condenar Jesus à morte, porque era pena de morte se uma pessoa comum se dissesse igual a Deus. Só que eles não perceberam, não é, que Jesus era aquele Messias, não é, aquele Salvador prometido no Velho Testamento que tinha chegado. E aí, eu trago para vocês uma coisa interessante. Veja que coisa. Então, como é isso, pastor? São 3 pessoas diferentes e essas 3 pessoas formam um único Deus? Mas como é que é isso? Eu já vi na Bíblia algumas questões assim que diz que Deus é um só. Então, se Deus é um só, como é que são 3 pessoas, né? É uma dúvida que a pessoa tem. Outra dúvida que eu já ouvi algumas pessoas perguntando: olha, pastor, fala aí da palavra trindade, né? Fala a trindade. Se a gente perguntar assim, quem é a trindade? É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas aí você procura, hoje em dia tem a Bíblia na internet, nós já tem a Bíblia no smartphone, a Bíblia no tablet, né? Você procura lá a palavra trindade na Bíblia, você não vai achar. Então muita gente fala, olha, não tem a palavra trindade na Bíblia. De fato não tem. A palavra trindade é um conceito que foi nomeado modernamente, né? Um conceito que foi criado para tentar numa palavra explicar que é um Deus único formado de 3 pessoas. Mas na Bíblia nós vamos aprender isso com muita facilidade, sem nada de mistério, né? Às vezes as pessoas falam, é um mistério. Não é mistério não, é fácil. Veja só, veja como você vai entender. Se você for lá, abrir a sua Bíblia, e por que isso é tão importante antes de você abrir? Porque, olha, queridos, uma coisa, Jesus, pessoas dizem que Jesus foi um profeta, um ser humano comum, muito iluminado. Outros dizem que Jesus foi um espírito de luz. Outros dizem que Jesus foi um anjo. Mas a Bíblia diz que Jesus é Deus. Então, isso faz diferença, pastor? Faz. Faz porque uma coisa é uma pessoa comum, ou um espírito de luz, ou um anjo, vir se fazer carne e ir para a cruz no seu lugar, para pagar o seu pecado e o meu pecado. Outra coisa bem diferente é o próprio Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, onisciente, sabe tudo, onipresente, pode estar em todo lugar, e onipotente, dono de todo o poder. Outra coisa é esse Deus maravilhoso tão grande, ele decidir se fazer carne e vir entre nós. Veja, uma coisa seria Deus enviar um emissário, um secretário, para pagar esse preço no nosso lugar. Outra coisa bem diferente é o próprio Deus se fazer carne e vir pagar esse preço no nosso lugar. Você percebe essa diferença de importância e o porquê a gente está dedicando, já é o 5º programa falando desse assunto, né? E quanto mais a gente fala, mais coisa tem para falar sobre esse assunto. Então é muito bonito. Então, para você entender o que eu estou falando, abra aí a sua Bíblia no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus. Então, Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. Então, você vai lá na página de índice, né, da sua Bíblia, logo nas primeiras páginas, vê lá, tem lá dividido Velho Testamento, Novo Testamento. Aí você procura aí onde é que está Mateus no Novo Testamento, vê em que página começa e já vai direto nessa página, já vai abrindo lá sua Bíblia, direto onde começa Mateus. Quando você achar, aí você vai no versículo 28. Perdão, você vai no capítulo 28 de Mateus. Mateus, capítulo 28. Já no finzinho de Mateus.
já são as últimas instruções que Jesus está dando aos discípulos. Mateus 28, capítulo 28, versículo 19. Anota aí no seu caderninho. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 19. Ok? Mateus, capítulo 28, versículo 19. Posso ler? Diz assim a palavra de Deus. Mateus 28, 19. Diz assim. Olha que instrução bonita de Jesus. Ide, ele falando com os apóstolos aqui. Ide, quer dizer, vão, né? Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Olha aí que bonito. Jesus mandando os apóstolos irem pelo mundo afora, né, por todas as nações, fazendo discípulos. Sabe o que é discípulo, querido ouvinte? Discípulo é aluno. Então Jesus está enviando os apóstolos aqui para ensinar o Evangelho, a Boa Nova, a Palavra de Deus. É isso que nós estamos fazendo aqui todo dia na rádio, né? Nós e os outros homens e mulheres de Deus que passam o dia inteiro aqui falando com você sobre a Palavra de Deus. Então, estamos cumprindo essa missão de Jesus, né? Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. E aí Jesus segue dizendo, batizando-os, olha, Jesus dando a missão, a ordem, não é? Que esses discípulos fossem batizados, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Olha lá, essa é a palavra que o próprio Jesus, ele deu diretamente em primeira pessoa, Jesus falando com os discípulos. Aí eu pergunto a você, faz sentido? Pense comigo aqui. Jesus está dizendo, batize, olha, vou ler de novo. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Isso aqui eu posso ler assim, batizando-os em nome do Pai e em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Não posso? Não está escrito assim não, está escrito batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Observe que o Pai, o Filho e o Espírito Santo aparecem nessa instrução aqui de Jesus no mesmo grau de importância. Não sei se você concorda comigo. Imagine, Jesus está ordenando que os apóstolos, né, quando forem batizar um discípulo, né, uma pessoa que está aprendendo, que resolveu entregar o governo de sua vida a Jesus Cristo, Jesus está dizendo, olha, batize as pessoas em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Por que Jesus não falou só aqui em nome do Pai? Não é? Se só o Pai fosse Deus, então era para ser em nome do Pai, não é? Mas veja que Jesus fala em nome do Pai e do Filho, Filho aqui com F maiúsculo, e também do Espírito Santo. Então veja, para eu batizar alguém em nome do Pai, que a gente tem certeza que é Deus, e também logo em seguida dizer em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, eu estou colocando aqui o Filho e o Espírito Santo no mesmo nível do Pai. Você concorda comigo? Senão Jesus não tinha ensinado isso. Tinha ensinado assim, batize-os em nome do Pai. Pronto. Então, como é que o nome do Filho e do Espírito Santo estão juntos aqui, nessa instrução dada por Jesus, no mesmo nível do Pai? O que você acha, hein, querido ouvinte? Certamente é porque o Filho e o Espírito Santo fazem parte dessas três pessoas que juntas compõem esse único Deus. Não é verdade? Senão, não faria sentido batizar alguém em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Imagine. Imagine se o Filho, Jesus, fosse um anjo. Já pensou? Jesus dizer, não, batize em nome do Pai que é Deus e em nome do anjo
que é o Filho, em nome do anjo, né? Veja que aqui Jesus diz: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Os três no mesmo nível. Então está aqui mostrando para você as três pessoas que compõem esse Deus único composto. Ah, mas pastor, não estou vendo a palavra Trindade. Não tem. Na época que a Bíblia foi escrita, aqui o Novo Testamento, o Evangelho de Mateus, né? Foi entre o ano 40 e 100 e pouco depois de Cristo. Aqui não tá, Jesus não falou, batize em nome da Trindade. Jesus não disse essa palavra Trindade, mas Jesus disse, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então, você entende aqui que Jesus está falando dessas três pessoas que têm o mesmo nível, senão não faz sentido eu batizar em nome do Pai, e se o Filho e o Espírito Santo fossem inferiores ao Pai, não faria sentido batizar uma pessoa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Como Jesus está mandando. Mas, se você for um pouco adiante e abrir a sua Bíblia aí na carta de Paulo aos Coríntios, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, então, vai lá no índice da sua Bíblia, é Novo Testamento, o livro é 2 Coríntios, vai lá, 2 Coríntios, vê em que página começa, bonitinho, e vai lá na página certinho. Já deixa um marcador de livro na página de índice da sua Bíblia, que você vai e acha com facilidade ela. Então, 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Olha que bonito, 2 Coríntios 13, 13. Já é o finzinho também desse capítulo. Então, você pode anotar no seu caderninho também. 2 Coríntios 13, 13. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. É a bênção final que o apóstolo Paulo está dando aos coríntios. Coríntios eram os cidadãos, as pessoas que moravam na cidade de Corinto. Então eram os coríntios. E aqui Paulo está dizendo assim, ó, a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Percebe aqui mais uma afirmação que mostra Jesus Cristo, Deus e o Espírito Santo no mesmo nível. Percebe? Veja a bênção que o apóstolo Paulo dá. Inclusive isso é conhecido até nas igrejas, virou até tradição, né? Conhecido como a bênção apostólica, não é? A bênção que foi dada pelos apóstolos, e Paulo gostava muito de ministrar essa bênção, de encerrar as cartas com essa bênção, né? E hoje, por tradição, muitos cultos evangélicos, no final, é dada essa bênção. Mas veja que palavra simples e poderosa diz: a graça do Senhor Jesus Cristo. O que é a graça de Jesus Cristo? Graça é o presente gratuito que nós recebemos, né? Com o sacrifício que Jesus fez naquela cruz do Calvário. Nós não merecemos, ninguém merece. A própria palavra de Deus nos diz que não há um justo sequer na face da terra. Não há quem faça o bem, não há quem busque a Deus. Então nós não merecemos, mas Jesus, nos amando, nos deu de graça esse presente. Então o que é a graça do Senhor Jesus? O sacrifício que Ele fez na cruz para pagar o preço no nosso lugar, para pagar o preço do nosso pecado, né? Aquele sangue inocente que Ele derramou. Então, a graça do Senhor Jesus, aí vai, e o amor de Deus, olha aí, o que é o amor de Deus? A Bíblia diz que Deus não tem amor, não, Deus é amor. Então aqui ele está dizendo o amor do Pai, né? Está se referindo ao Pai aqui, e o amor do Pai porque a gente, mesmo quando a gente não quer saber de Deus, quando a gente rejeita ouvir a palavra de Deus, ou dar atenção, ou obedecer, o nosso Deus sempre está do nosso lado.
sempre. Está sempre ali nos amando. E no final ele diz, e a comunhão do Espírito Santo. Olha, o que é comunhão? Se eu tenho comunhão com você, significa o quê? Que eu tenho intimidade com você, que eu habito junto com você, que eu comungo, comunhão, concordância, intimidade, não é? Eu estou junto com você. Então está dizendo aqui, e que você esteja íntimo, junto, que a presença do Espírito Santo, aí o apóstolo Paulo diz, sejam com todos vós. Está vendo que bonito? Vou ler de novo, agora que você já entendeu cada pedaço, diz assim, a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Glória a Deus. Mais uma vez, as três pessoas que compõem que compõem esse Deus único, não é? Sendo colocadas aqui no Novo Testamento como três pessoas no mesmo nível, não é? O Filho, Jesus Cristo, trazendo a graça, Deus Pai trazendo o amor e o Espírito Santo trazendo a sua presença, a comunhão. Que isso seja com todos vós. É o que o apóstolo Paulo ministra e é o que eu ministro na sua vida também, para a glória de Deus. Que a graça de Jesus Cristo, que o amor do Pai e que a comunhão, a presença do Espírito Santo esteja com todos vocês que estão nos ouvindo aí. Bonito, não é? Muito bem, então já vimos aqui que existem essas três pessoas que no Novo Testamento são colocadas no mesmo nível, mas às vezes tem uma dúvida que algumas pessoas têm e perguntam, olha, mas pastor, olhando no Velho Testamento, lá no Velho Testamento diz que Deus é um só. Como é que pode, se são três pessoas? Como é que um podem ser três e três pode ser um? Aí muita gente fala mistério, né? Não é mistério não, é fácil, você vai entender e a gente vai explicar isso no Velho Testamento até com palavras em hebraico. Se prepare aí para você pronunciar um hebraico bem bonito. Só que não é agora não, é depois do nosso intervalinho. Por enquanto você fica aí com esses louvores, vai adorando a Deus, vai aí se alegrando na presença de Deus e daqui a pouquinho a gente volta explicando direitinho no Velho Testamento como é essa história de três pessoas formarem um único Deus, tá? Daqui a pouquinho a gente volta então. Fique na paz de Jesus e até já. Tenha intimidade com Jesus aprendendo sua palavra. Ensinamos os fundamentos da fé, tiramos dúvidas da Bíblia e oramos pela sua vida. De segunda a quinta, do meio-dia às 2 na Renovação FM 89.1 e todas as quintas-feiras, de 8 às 9 da noite, na Requinte Recepções, Rua José Austrégésilo 156, sentido subúrbio, segunda rua direita após o Estádio do Arruda. Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Aprenda com a gente e continue firme na sua igreja. Totalmente gratuito, não há dízimos nem ofertas porque somos um ministério de ensino. Informações 986291752. Tenha intimidade com Jesus aprendendo sua palavra. Ensinamos os fundamentos da fé, tiramos dúvidas da Bíblia e oramos pela sua vida. De segunda a quinta, do meio-dia às 2 na Renovação FM 89.1 e todas as quintas-feiras, de 8 às 9 da noite, na Requinte Recepções, Rua José Austrégésilo 156, sentido subúrbio, segunda rua direita após o Estádio do Arruda. Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Aprenda com a gente e continue firme na sua igreja. Totalmente gratuito, não há dízimos nem ofertas porque somos um ministério de ensino. Informações 986291752. Glória a Deus, que bom, estamos de volta, queridos ouvintes. Depois aqui do nosso intervalinho, estamos voltando para o segundo bloco do programa Aprendendo a Palavra.
essa programação que vai ao ar aqui pela Renovação FM 89.1, que sempre ocorre de segunda a quinta-feira, sempre de meio-dia às 2h. Quem vos fala aqui é o pastor Gilberto Costa, e você está aqui ouvindo essa programação que é trazida para você pelo Ministério Evangélico de Ensino Bíblico, ok? Então nós estávamos falando no bloco anterior, mostramos aqui esse conceito das 3 pessoas que são colocadas como sendo Deus no Novo Testamento, né? Vimos lá no Evangelho de Mateus, Jesus dando uma orientação, uma ordem, né? Dizendo: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então aqui vemos essas 3 pessoas diferentes no mesmo nível, né, de autoridade. Lá em 2 Coríntios também o apóstolo Paulo dando a famosa bênção apostólica, né, dizendo: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus Pai, Deus aqui Pai, né, e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Também, olha que bênção bonita, explicamos em detalhe essa bênção. E agora nós vamos esclarecer essa dúvida que algumas pessoas têm, que quando vão ver no Novo Testamento fica bem claro a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus conversa com o Pai, não é? O Espírito Santo é derramado em Jesus. Em Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo vai guiando a igreja. O Espírito Santo fala, o Espírito Santo sente. Jesus diz que quando ele for, o Espírito Santo vai vir. Né? Jesus diz: olha, quando eu morrer, ressuscitar e subir aos céus, no meu lugar vem o Espírito Santo. E aí Jesus diz: o Espírito Santo vai guiar a igreja, vai ensinar todas as coisas, não vai deixar vocês esquecerem tudo que eu falei. O Espírito Santo é que vai convencer você, ouvinte, do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, por mais que a gente fale aqui, fale bonito, fale certo, fale errado, não importa. Essa palavra vai entrando aí nos seus ouvidos, mas quem convence o seu coração não sou eu ou qualquer outra pessoa que fale aqui, mas é o Espírito Santo, porque foi assim que Jesus disse que é. Jesus apresentou o Espírito Santo como aquele que convence o ser humano. Convence o ser humano que precisa tomar essa atitude de renunciar ao governo de sua vida e deixar Deus governar. Então que o ser humano precisa se arrepender de ter ficado tanto tempo longe do Senhor, que o ser humano precisa seguir nesse caminho de Deus. Mas é o Espírito Santo quem convence. Então a gente vê no Novo Testamento muito presente aí o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas no Velho Testamento, algumas pessoas pensam: no Velho Testamento fala só do Pai. Fala que Deus é um só e tal. Então como é que pode? São 3 pessoas e é um Deus? Como é que isso funciona, né? A gente até brincou que muitos dizem: isso é um mistério. Mas não é um mistério não, é fácil de você entender e você vai ver agora. Se você abrir a sua Bíblia aí logo no livro de Gênesis, é o primeiro livro da Bíblia, no Velho Testamento, logo no capítulo 1, no comecinho logo, Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Diz assim: no princípio, Gênesis capítulo 1, versículo 1. Achou aí na sua Bíblia? Diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então esse no princípio criou Deus, em hebraico, o Velho Testamento é escrito em hebraico, tá, gente? O Novo Testamento é escrito em grego. O Velho Testamento começou a ser escrito em 1500 a.C. e foi escrito até 400 e pouco antes de Cristo. O Novo Testamento foi escrito entre 40 e 110 depois de Cristo. Muito bem. Então no Velho Testamento diz assim: no princípio criou Deus. No original em hebraico está assim: Bereshit bara Elohim. No princípio criou Deus. Bereshit, no princípio. Bara, criou, é o criou do nada, criou de algo que não existia. Elohim. Elohim é Deus. Só que Elohim em hebraico é plural.
Engraçado. O singular para Deus, Deus singular, é Elohá. Essa palavra Elohim, que Moisés usou para escrever esse versículo, já significa Deus no plural. Então, no primeiro versículo da Bíblia, para não deixar dúvida, Deus já se apresenta como sendo plural. E aí ele vai continuando, no versículo 2. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus, olha aí a terceira pessoa aqui aparecendo. O Espírito de Deus, que é o Espírito Santo, pairava por sobre as águas. Então, a terra era sem forma e vazia. Imagine algo criado, mas sem forma e sem nada, vazio. E havia trevas sobre a face do abismo, tudo escuro. E o Espírito de Deus já pairava por sobre as águas. Então, já apareceu aqui o Pai e o Espírito de Deus. Vai aparecer o Pai de novo, aqui no versículo 3. Disse Deus, olha, Elohim de novo, Deus plural. Disse Deus, haja luz. Olha, Deus disse, haja luz. E aí a Bíblia diz, e houve luz. Veja que bonito. Então, Deus usou a palavra, o verbo, a palavra. Por isso que a gente estudou em João capítulo 1, versículo 1, que tem lá dizendo, no princípio era a palavra, e a palavra era Deus. Aliás, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. E a palavra estava no princípio com Deus. Olha a palavra aí, Deus dizendo, Deus disse, haja luz. E aí diz lá em João, e sem que por intermédio da palavra, por meio da palavra, foi criado todas as coisas. Por isso que Deus disse, haja luz. E João fala, e sem a palavra, nada do que foi feito se fez. Veja que bonito, nesses primeiros 3 versículos de Gênesis, já aparece o nosso querido Elohim, o Deus plural, e as 3 pessoas já aparecem aqui, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Mas aí, uma outra referência bacana para você. Se você for lá, tá gostando, né? Tá gostoso isso, né? Muita gente não sabe disso, hein? Não sabe aqui que esse começo, né? Vai aprendendo aí hebraico. Bereshit bara Elohim. Fale aí, bem bonito. Bereshit bara Elohim. No princípio criou Deus, não é? Então, veja que bacana esse Deus plural. Se você for lá em Deuteronômio, vai aí no Velho Testamento, veja aí na página de índice da sua Bíblia. Vai lá em Deuteronômio, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Vai lá em Deuteronômio, você vai encontrar. Aí está entre os primeiros 5 livros da Bíblia, Deuteronômio. Vê lá na página onde começa Deuteronômio. No capítulo 6, versículo 4. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Chegou? Deuteronômio. Anota aí no seu caderninho. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Diz assim a palavra de Deus. Chegou? Vou ler para você. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E agora? Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Pronto, agora pastor, a coisa complicou, porque o Senhor nosso Deus é o único. Esse único, como é que fica esse único? Não deveria ser um só? Como é que podem ser 3 pessoas? E agora? Como é que fica a resposta a essa dúvida de Deuteronômio 6:4? Se é único, é um, né? Único. Aí, quando a gente vai, é bacana, por isso que é bacana você ter acesso aos originais, não é? Aos originais da Bíblia, não é? Se você for no original em hebraico, você vai ver lá dizendo assim:
a palavra único, então, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. É a palavra em hebraico chamada Errad. Esse único é Errad. Então, essa palavra em hebraico Errad, ela significa único composto. Veja que coisa linda. Mas, pastor, como é que pode? Até os tradutores poderiam dizer, né? Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único composto Senhor. Ficava até melhor, porque chamava a nossa atenção para isso, né? Mas aí o tradutor resolveu botar único. Então, Errad é a palavra em hebraico aqui para único, é o único composto. Inclusive, é a mesma palavra, para você ter uma ideia. Eita, então se é o único composto, significa que, se é composto, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. 3 pessoas, um único Senhor. Continua sendo um composto. Ah, pastor, não entendi. Como é que 3 pessoas podem ser uma só? Aí você vai entender agora. Se você voltar lá no livro de Gênesis, vai lá no livro de Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia. Agora você vai dominar esse negócio. Agora não vai ter dúvida. Gênesis, capítulo 2. Lá no livro de Gênesis, primeiro livro do Velho Testamento. Gênesis, capítulo 2, versículo 24. Anota aí no seu caderninho para você ter esses versículos aí. Gênesis, capítulo 2, versículo 24. Ok? Achou? Diz assim a palavra de Deus. Gênesis, capítulo 2, versículo 24. Isso aqui, esse texto aqui é muito citado no casamento. Diz assim: por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. E agora? Já ouviu esse texto antes? Em casamento, né? É muito usado, né? Quando o homem se casa com a mulher e aí eles vão ter intimidade sexual. Depois dessa intimidade eles fazem uma aliança de sangue, né? Acontece, creia você ou não, isso acontece no mundo espiritual, né? E aqui Deus está dizendo assim, ó, por isso deixa o homem pai e mãe. Veja como é importante o casal, quando se casa, tem que deixar a casa de papai e mamãe. Não é correto, se você se casou, ficar morando na casa de pai e mãe. É necessário, é importante, biblicamente falando, que você constitua sua família. Deixe a casa do pai e mãe, né? Para que você, como um novo casal, uma nova família, possa construir sua casa, ter os seus hábitos, né? E não ficar na casa de papai e mamãe. Então veja que bonito aqui. Por isso, pastor, mas a gente não pode, não tem condições. Então, ore a Deus, batalhe para ter condições. E pense nisso antes de casar. Crie condições para que você possa casar e ter a sua casa. Para que não venha, isso é um parênteses, né? Um adendo aqui, um conselho da sabedoria de Deus para você. O casal recém-casado morando com os pais não dá certo. É natural que os pais queiram interferir e aí vai estragar o amadurecimento do casal. Pode estragar até o casamento. Então, veja que eu estou falando o que a Bíblia nos diz, né? Vou ler para você. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher. E depois que o homem se une à sua mulher, une aqui quer dizer tem intimidade sexual, a Bíblia diz assim, tornando-se os dois uma só carne. E agora? Me explique aí, como é que homem e mulher, marido e mulher, pode se unir e tornar os dois uma só carne? Isso aqui, queridos, essa palavra uma só, é também a palavra errad. É a mesma palavra que é usada no versículo anterior que a gente leu, em Deuteronômio 6,4. Onde diz assim, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ele é o único composto, errad. Aqui, Deus também fala, por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher,
tornando-se os dois uma só carne. Errad carne, uma só carne. Uma carne composta de dois. Então veja que bonito. Deus usa a mesma palavra para designar um composto, um Deus composto, formado de três pessoas. Ele usa a mesma palavra errad para dizer que quando um homem e uma mulher se unem, têm intimidade sexual, eles continuam sendo duas pessoas, não é? O marido continua sendo uma pessoa, a mulher continua sendo outra pessoa. Mas depois da intimidade sexual, eles se tornam uma só carne composta, um só composto. Ou seja, depois dessa intimidade sexual, mexeu com ela, mexeu comigo. Mexeu com ele, mexeu com ela, não é assim? Se a esposa leva um beliscão, dói no marido. E vice-versa, né? Se o marido leva uma rasteira, dói na esposa. Então, isso é uma aliança fantástica, né? Continua sendo marido uma pessoa, mulher outra pessoa. Mas agora os dois, espiritualmente falando, eles se tornam uma só carne. Errad. Esse uma só é a palavra em hebraico, se você for no original de Gênesis 2:24, a palavra é Errad, que quer dizer um composto. Veja só, no caso do marido e da mulher é um composto de dois. No caso do Deuteronômio 6:4, nosso Deus é o único Senhor, é um composto de três, Pai, Filho e Espírito Santo. Veja que lindo. E aí você pode estar pensando assim, pastor, mas como é que eu sei que esse errad é um composto? A gente sabe pela língua hebraica e também porque quando Deus quer usar um único, um que não é composto, quando Deus quer usar um único, ele usa a palavra específica para isso. Isso você vai ver lá em Gênesis capítulo 22. Vamos lá? Hoje a gente está passeando muito na Bíblia, né? Você gosta de passear? É bom que a gente vai aprendendo, conhecendo esse nosso Deus, para a gente saber como Ele é, né? Saber como Ele opera. E cada vez que a gente vai conhecendo mais esse nosso Deus maravilhoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a gente vai tendo intimidade com Ele, a gente vai adorando Ele, a gente vai amando Ele, não é? Porque Ele já nos amou. Ele já deu o seu Filho, Jesus Cristo. Já morreu na cruz por nós. Já ressuscitou. Já venceu a morte. Ele já fez a parte dele. Já demonstrou o amor dele para com a gente. Agora é a nossa vez, não é? De dar o próximo passo. Então, vai lá no livro de Gênesis, no capítulo 22. Gênesis 22. No versículo 2, anota aí no caderninho. Gênesis, capítulo 22, versículo 2. Gênesis 22, 2. Diz assim, é Deus falando com Abraão. Você sabe, não sei se você sabe, mas Abraão foi um homem que foi escolhido por Deus e Deus fez um pedido forte aqui para Abraão. Deus pediu que Abraão entregasse a ele seu único filho para ser sacrificado. E Deus queria mostrar ali no Velho Testamento, queria ver se Abraão tinha essa fé. Então Deus pediu e Abraão deu. Só que na hora que Abraão ia sacrificar o filho, engraçado, a Bíblia diz que Abraão, ele tinha tanta fé que ele acreditava que depois que ele sacrificasse o filho, Deus seria poderoso para ressuscitar o menino e devolver para ele. Veja que fé, né? Por isso que Abraão é chamado do pai da fé, né? Mas aí, antes de Abraão sacrificar o filho, Deus parou Abraão. Disse, não precisa, Abraão, já sei que você crê em mim. Então Deus estava mostrando ali que o ser humano, Deus estava mostrando o que Deus ia fazer. Deus estava mostrando que na hora que Abraão ia sacrificar o filho, Deus segurou Abraão e aí apareceu, pertinho de onde eles estavam, um cordeiro. Apareceu do nada. E aí Deus então fez a substituição. Deus disse, Abraão, tira o teu filho e coloca o cordeiro no lugar. E ali foi sacrificado o cordeiro no lugar do filho. Isso é exatamente apontando para o que Deus ia fazer. Trazendo Jesus para ser sacrificado no meu e no seu lugar, para pagar a pena do nosso pecado. Veja, que fantástico. Por isso que Jesus é chamado também de
Cordeiro de Deus, tá vendo? Tudo tem um sentido, né? Porque nessa ocasião com Abraão, Deus então colocou o cordeiro para Abraão sacrificar a Deus no lugar do filho. E aqui, em Gênesis 22:2, é quando Deus está falando com Abraão para pedir o filho, o único filho de Abraão. Então Deus diz assim, em Gênesis 22:2, acrescentou Deus, falando com Abraão, toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, quer dizer, em sacrifício, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Eita, e aí, hein? Já pensou que palavra? E olha que para Abraão ter esse filho foi um sufoco, viu? Ele esperou 30 anos para ter esse menino. Esperou 35 anos para ter esse menino. Quer dizer, corrigindo, 25 anos para ter esse menino. Quer dizer, foi uma espera, foi uma dureza. Ele já era velhinho, a esposa era estéril, e Deus fez um milagre ali e veio esse filho Isaque. E Deus está dizendo, acrescentou Deus, toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá e oferece-o em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Esse original aqui em hebraico, toma teu filho, teu único filho. Olha aí a palavra único de novo. Essa palavra único no original em hebraico não é a palavra errad, como nós vimos em Deuteronômio 6:4, que diz que Deus é o único Deus. Em Deuteronômio 6, versículo 4, errad é o único composto. Aqui em Gênesis 22, verso 2, quando Deus está falando com Abraão e diz, toma teu filho, teu único filho, aqui Deus fala único, o original em hebraico está Yahid. Yahid, diga aí, Yahid. Yahid quer dizer único, um único. Olha que bacana. Errad quer dizer único composto. E Yahid, que é o que é usado aqui, teu único filho, quer dizer um único, um só mesmo, um só. Um não composto, um só. Então é verdade, porque Abraão só tinha um filho, que era Isaque. Então por isso que Deus diz, toma teu filho, teu único filho. Então veja que coisa linda desse nosso Deus, né? Quando ele quer usar único, significando único composto, ele usa no hebraico errad, palavra para único composto. Quando ele quer usar único, um só, ele usa yahid, um único. Então é bonito a gente conhecer assim os originais em hebraico, para a gente não se confundir, não é? Não pensar assim quando diz o único Deus, tá vendo? É um só. Não, é um único composto, errado. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E para fechar o entendimento de hoje, que a gente está falando de Jesus e ao mesmo tempo falando das três pessoas, da Trindade, não é? Mas Trindade não tem na Bíblia, não tem palavra, realmente não tem. Mas as três pessoas formando um único Deus aparecem claramente, né? Desde Gênesis 1, passando no Novo Testamento, e agora você vai achar bonito, diz assim, ó, vai lá em Gênesis ainda, olha lá, a gente está no Velho Testamento, porque alguns têm essa dúvida, pastor, só vejo Pai, Filho e Espírito Santo, eu só vejo no Novo Testamento e no Velho. Já estamos mostrando aqui que eles aparecem também, né? Então você vai agora em Gênesis capítulo 1, logo no comecinho de Gênesis, Gênesis capítulo 1, versículo 26. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Naquele momento em que Deus decide criar o ser humano. Olha que coisa linda. Gênesis 1, 26. Diz assim a palavra de Deus. Vai lá no original. Gênesis. Achou aí na sua Bíblia? Vamos juntos aí. Gênesis capítulo 1. É fácil de achar porque está no comecinho, né? Capítulo 1, versículo 26. Então diz assim. E disse Deus:
tem assim na sua Bíblia, aliás, na minha tem assim, também disse Deus. Tem isso na sua Bíblia aí? Também disse Deus. Gênesis 1, 26. Primeiro, esse Deus, também disse Deus. Essa palavra em hebraico aí para Deus é Elohim, de novo. Olha lá, o nosso querido Elohim. Já sabemos que Elohim é Deus plural. O plural, o singular é Elohá. Então, se Deus tivesse orientado aqui Moisés a escrever Deus no singular, era Elohá, não era Elohim. Então, já começa aqui o plural. Mas veja que bacana. Também disse Deus, também disse Elohim, Deus plural. Disse o que Deus? Façamos o homem, olha, façamos o homem, façamos é o que? Plural ou singular? Singular ou plural? Façamos é nós, não é? É nós, ficou parecendo coisa de traficante, né? Mas façamos é que nós façamos, façamos é plural, né? Façamos, então façamos indica que era mais de uma pessoa fazendo, né? Façamos o homem, então mais de uma pessoa fazendo. A nossa imagem, olha aí, nossa imagem é singular ou plural? Nossa imagem, nossa imagem. A imagem da gente é plural. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Nossa semelhança, plural de novo. Gostaram dessa? E aí segue dizendo: tenha ele, o homem, né, domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Então vou ler de novo. Também disse Deus. Gênesis 1, 26. Também disse Deus. Deus é Elohim, Deus plural. Façamos, plural, o homem, quer dizer, mais de uma pessoa fazendo. A nossa imagem, mais a imagem de mais de uma pessoa. Conforme a nossa semelhança. A semelhança de mais de uma pessoa. Então, dou um doce aí para você ouvinte me dizer quem eram essas pessoas que estavam fazendo isso. Quem você acha que era que estava falando isso? Quem você acha que estava conversando ali, dizendo, olha, vamos aqui, façamos, vamos fazer o homem, o ser humano, o primeiro homem, Adão, a nossa imagem, né, que tem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E aí? Quem você acha que eram essas pessoas que estavam dizendo isso no momento da criação do homem? Vou dizer para você. Era o nosso querido Deus Pai, Yahvé, que é o Deus Eu Sou, o Pai. Era o Filho, que é Jesus Cristo, ou que se chamava Verbo da Vida, Palavra de Deus, Verbo de Deus, Palavra. E era o Espírito Santo. Olha que coisa linda, os três ali unidos. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. É muito bonito, né? Fala a verdade. Então, queridos, está aqui no Velho Testamento, a gente vendo as três pessoas, Pai, o Filho e o Espírito Santo, fazendo as coisas juntos. E está aqui a gente descobriu em Deuteronômio 6, 4, capítulo 6, versículo 4, dizendo que o Senhor é o único Deus. Esse único é Errad, é único composto. E quando Deus quer ser único, um só, ele usa outra palavra. Ele fala Yahid, que é único, um só. Gostaram de aprender isso? Olha que misturou o hebraico e tudo mais, né? Que bonito. Mas é bom para a gente conhecer o nosso Deus e parar de dizer assim, Pai, Filho e Espírito Santo, a Trindade é mistério. Não é mistério não, é fácil. E Deus deu o exemplo do homem e da mulher, né? O marido deixa a casa do pai, se une à sua mulher, quer dizer, tem intimidade sexual, e os dois se tornam uma só carne. Errad, um só composto. O marido continua marido, a mulher continua mulher. Cada um é uma pessoa, mas agora os dois formam espiritualmente uma só carne, um só corpo. Mexeu com um, mexeu com o outro, não é? Então, olha que bonito isso, né? Essa comparação de marido e mulher
ajuda a gente a entender. Então, marido e mulher é uma conta bancária só, é uma vida só, tem que ter objetivos compartilhados, tem que ter, se um está doente, o outro sente, se um cai, o outro levanta. Então, é isso, queridos, essa comparação que Deus faz com a nossa vida aqui na Terra para ajudar a gente a entender as coisas de Deus. Amém? Gostou de aprender? Então, vamos orar a Deus, né? Agradecendo esse aprendizado e agradecendo esse entendimento, né? Das três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e agradecer mais uma vez pela palavra de Deus ter vindo à Terra, se fazer carne e ter recebido o nome de Jesus Cristo e ter pago o preço no nosso lugar, ter pagado, que é o correto quando a gente usa ter, né? Ter pagado o preço no nosso lugar. Então, vamos orar. Fecha aí os seus olhos. Pai querido, em nome de Jesus, te agradecemos, Senhor, porque o Senhor, em toda a sua majestade, em todo o seu poder, sendo Pai, Filho e Espírito Santo, três pessoas que juntas formam um único Deus, como marido e mulher juntos formam uma só carne. Vocês aí nos céus, no seu reino, vocês combinaram e decidiram, olha, a única maneira do homem, do ser humano, do homem e da mulher se livrarem desse vazio, se você está sentindo, ouvinte, vazio, depressão, tristeza, está triste, está alegre, está triste, está alegre, dor de cabeça, não tem vontade de viver, não consegue dormir, tem insônia. Então você não está vivendo uma vida de qualidade. E aí essas três pessoas lá no céu decidiram, olha, isso é consequência do pecado, é porque o homem se afastou, o ser humano se afastou de Deus. Mas aí o Pai, o Filho e o Espírito Santo lá conversando decidiram, olha, Filho, Verbo de Deus, Palavra, vai lá na terra, se faz carne igual a eles, lá você vai ter o nome de Jesus, vai lá. E lá, como Jesus, como homem, você vai ser meu servo, você vai me obedecer, enquanto você estiver lá em carne. E ali você vai ser obediente até o fim. E o fim vai ser uma morte pesada, de cruz, violenta, dolorosa. Você vai sentir. E vai ter um momento que eu vou me separar de você, quando Jesus disse ali, Pai, Pai, por que me abandonaste? Naquele momento Jesus estava recebendo todo o pecado da humanidade, inclusive os que viriam no futuro, o meu e o seu que está me ouvindo agora. Então naquele momento foi triste para Jesus, porque pela primeira vez o Filho se separou do Pai, ficou separado pelo pecado. Mas ele é tão bom e tão corajoso que foi em frente, por amor a mim, por amor a você. Então receba aí esse amor na sua vida. E em nome de Jesus eu repreendo a insônia, saia da sua vida a insônia, em nome de Jesus. Saia a depressão, saia o transtorno bipolar, saia esse desejo, essa loucura, esse desejo de morte, essa tristeza, essa agonia que você sente, saia em nome de Jesus. Porque Jesus já pagou tudo isso no seu lugar, já levou as suas dores e as suas enfermidades naquela cruz. Agora você precisa se entregar a Ele, você precisa se arrepender, você precisa se quebrantar diante de Deus. Esse Deus que é um só Deus composto de três pessoas, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eles estão aí só olhando para você. O Pai, o Filho que veio na terra e pagou o preço, e o Espírito Santo que quer te convencer. Ele que vai te convencer. Se você, no seu livre-arbítrio, permitir que Ele faça isso. Então permita, em nome de Jesus, e receba uma nova vida. E que assim se realize na sua vida, meu querido ouvinte. E se você crê, e se você concorda comigo, diga aí um amém bem bonito. Amém, que quer dizer assim seja na minha vida. E que assim seja na sua vida. Eu concordo com você. Graças a Deus. Graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus, queridos ouvintes. Bom estarmos juntos, mas nosso tempo acabou. Voltamos então amanhã com mais um programa.
e nossos encontros pessoais, né? Nós presenciais, nós nos encontramos toda quinta-feira, se você quiser participar. É um grupo de ensino bíblico, não é um culto, não é uma igreja tradicional, mas é um grupo onde a gente ministra mais ensino da palavra de Deus e acompanha as vidas aí daquelas pessoas que querem um acompanhamento. Esse é o objetivo do grupo. Nós nos reunimos toda quinta-feira, a partir das 8 da noite, ali na Requinte Recepções. Fica ali no Arruda, depois do estádio do Arruda, no sentido de Bibiribe. Você, segunda rua, indo pela Avenida Bibiribe, segunda rua direita, depois do estádio do Arruda. É Rua José Ostregésilo, número 156, tá bom? Se você quiser ir, vai ser muito bem-vindo. E você vai aprender mais a palavra, vamos orar pela sua vida e vai ser uma grande maravilha estarmos juntos. Se você quiser assistir aos programas, ouvir os programas anteriores, facebook.com/Ministério Evangélico de Ensino Bíblico, tá bom? Então fique na paz do Senhor e até amanhã em nome de Jesus. Tenha intimidade com Jesus aprendendo sua palavra. Ensinamos os fundamentos da fé, tiramos dúvidas da Bíblia e oramos pela sua vida. De segunda a quinta, do meio-dia às 2 na Renovação FM 89.1 e todas as quintas-feiras, de 8 às 9 da noite, na Requinte Recepções, Rua José Ostregésilo 156, sentido subúrbio, segunda rua direita após o estádio do Arruda. Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Aprenda com a gente e continue firme na sua igreja. Totalmente gratuito, não há dízimos nem ofertas, porque somos um ministério de ensino. Informações 986291752. Você acabou de assistir o programa Aprendendo a Palavra, trazido pelo Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Apresentação: Pastor Gilberto Costa e missionária Fátima Coimbra.